saudações a todos. Eu sou Rodrigo de Almeida e começa agora ANC Destaque. Sempre uma pauta ou uma personalidade de destaque escolhida pela ANC diretamente para você. Hoje eu recebo um jornalista que também é advogado e atuou durante muito tempo na militância do jornalismo no ramo da assessoria de imprensa. Um belíssimo, lindo trabalho, um dos braços do jornalismo. Eu falo de Denísio Pinheiro. Denísio, tudo bem? Tudo bom, Rodrigo? É um prazer e muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, uma honra recebê-lo aqui. Denísio, você é jornalista, colega nosso, portanto, você atuou durante quase 30 anos na assessoria de imprensa, de comunicação do ex-governador, atual senador, Tasso Gereissati, um nome grandioso no cenário político nacional. Quase 3 décadas aí ao lado do senador, e por que só agora escolhendo ser deputado, pré-candidato a deputado estadual? Rodrigo, realmente há 27 anos eu tenho acompanhado diariamente o governador e senador, hoje senador Tasso Gereissati. É um trabalho do qual me orgulho bastante, por ter, digamos, tanto no executivo, no governo, quanto no parlamento, onde estou no momento no Senado, poder ter a oportunidade de ter colecionado muito boas experiências. Eu entendo que nessas 2 décadas e meias eu pude acompanhar projetos e programas estruturantes para o Estado, e a decisão de ser pré-candidato neste momento a deputado é por entender que essa experiência me dá com humildade as condições de me apresentar aos cearenses, no sentido de, ao me apresentar, propor algo que possa, do meu ponto de vista e do ponto de vista das pessoas que estão nesse movimento de uma pré-campanha minha, algo que possa engrandecer a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Essa é a minha percepção, esse é o meu propósito, com muita transparência e humildade, apresentar-me aos cearenses como algo que pode contribuir positivamente para o engrandecimento do nosso legislativo, da nossa Assembleia Legislativa. Perfeitamente. Era exatamente isso que eu queria tocar nesse assunto, caro Denísio, de que às vezes a gente recebe aqui alguns candidatos, a gente se aproxima, eles vêm para cá, vêm mais de uma vez, ao longo dos pleitos que acontecem, e quando eles assumem, são vitoriosos, assumem, chegam aqui, a gente conversando de bastidor, por isso que eu não disse o nome de ninguém, mas eles dizem, rapaz, quando a gente chega lá dentro, é diferente, a coisa mudou. Essa problemática de saber onde está traçando, onde está sentando, você não vai passar por isso, né? Então você ganha aí pelo menos um ano de conhecer a casa, você ganha isso aí, né? Eu diria que, do ponto de vista de quem atua há 8 anos no primeiro mandato e agora no segundo mandato, nós estamos juntamente com o senador no Senado Federal, a experiência no Parlamento Federal é muito rica, porque você tem uma visão, como o próprio nome diz, nacional. É no Senado que o senador Tasso tem nos proporcionado momentos nas comissões, no plenário, no processo legislativo, nos pleitos municipais, nas relações com os prefeitos, nas relações com as próprias assembleias estaduais. Sim. Eu compreendo que essa experiência me dá uma condição, sim, de poder entender de fora um pouco do funcionamento da Assembleia. Naturalmente, tem suas peculiaridades, mas a partir da visão da experiência no Senado, da riqueza da experiência no Congresso Nacional, eu tenho muita clareza do que está por vir numa Assembleia. E também tenho a clareza de uma coisa muito básica. A Assembleia do Ceará precisa readquirir o seu protagonismo. A Assembleia do Ceará precisa ser retomada como um fórum de debates de projetos estruturantes e ser um fórum ativo social e econômico do Estado. O Ceará, desde 86, vem passando por uma sequência de transformações. Nós estamos vivendo um momento especial na economia, que é a perspectiva do que se convencionou chamar de hidrogênio verde, e esse boom econômico
tem que ser acompanhado, debatido, amplificado a partir da Assembleia. As causas sociais, os movimentos sociais precisam estar na Assembleia. Não é a Casa do Povo? Por isso mesmo, eu entendo, então, resumidamente falando, que, humildemente, essa experiência que eu adquiri, eu tenho muita clareza do que eu posso contribuir para, repito, melhorar, aperfeiçoar e engrandecer a Assembleia. Perfeitamente. Ricardo Denilson, você tocou aí no assunto da Assembleia assumir ou reassumir esse protagonismo. Ela está um pouco apagada? Eu diria que nós temos valorosos quadros na Assembleia Legislativa do Ceará, mas eu entendo que a produção legislativa, que o debate legislativo, que a inserção da Assembleia no fórum dos debates, ela precisa ser melhorada. Eu tenho convicção, com todo respeito e consideração a todos que estão lá, mas eu entendo que nós podemos, a partir de 2023, restabelecer uma agenda de protagonismo. Os grandes temas precisam também estar dentro da Assembleia e, quem sabe, a Assembleia ser a grande geradora de grandes projetos para o Executivo e para as prefeituras. Sim. Nós temos que ter essa visão. Os deputados representam seus municípios, representam os seus segmentos, e é na Assembleia que nós temos que ter ali o local, o fórum adequado para trazer as demandas, as sugestões e contribuir, seja com a gestão estadual, seja com as gestões municipais, ou seja, inclusive, com os órgãos federais no estado do Ceará. Sim, perfeitamente. Eu sei que a internet, praticamente desde 1995, a internet está na casa de praticamente a maioria das pessoas. Já era uma realidade, poderia estar pelo menos nas nossas casas. E a internet mudou muito as formas das pessoas se relacionarem, inclusive na política não foi diferente. A impressão que eu tenho, isso é uma impressão minha, pessoal, quero já ouvir a sua opinião sobre isso. A internet deixou com que os parlamentares, o poder público, todo tipo de poder, fosse mais transparente, as pessoas tivessem mais acesso a entender, a conhecer, pelo menos superficialmente, todo tipo de poder. Mas a impressão que eu tenho é que do jeito que aproximou aqui na tela do telefone, ela desaproximou esse relacionamento do povo com os políticos. Tá certo que a pandemia afastou naturalmente as pessoas do contato pessoal, mas mesmo antes da pandemia, as galerias da própria Assembleia, ali na própria Câmara Municipal, elas estavam mais esvaziadas. Isso é um reflexo desse afastamento do povo diretamente na casa do povo, ou não? O fato dele não estar presencialmente nas casas parlamentares, isso não afasta o povo dos mandatos. Qual é a sua visão sobre isso? Eu entendo que, naturalmente, o mundo pandêmico, a partir de 2020, criou uma nova realidade, que é a realidade virtual, que é a realidade à distância. Intensificou, né? Intensificou com certeza, sem dúvida nenhuma, e por coincidência nós temos agora retomado alguns encontros presenciais, e a grande repetição é a alegria de estar reencontrando, revendo, olhando olho no olho, como nós estamos aqui conversando. Na pandemia, esse tipo de entrevista é na videoconferência. Muitas vezes você na sua residência, no meu caso, eu estaria na minha residência. Então, esse contato, que é o contato à distância, ele torna-se eu concordo, eu diria, mais interessante presencial. Sim. E o parlamento, essencialmente, é presença. É conversar, é dialogar. Eu entendo, e aí é uma visão pessoal, que a falta de interesse preocupa. A ausência da população em uma casa legislativa preocupa. Não necessariamente preocupação porque não está indo, mas pela simbologia de não ir. Por que não ir? E aí sim, eu entendo que o parlamentar, o representante popular, que recebeu o voto, que assinou um contrato com os seus eleitores e com a população em geral, eu entendo, e aí é um papel que eu pretendo exercer, vou trazer os segmentos,
vou trazer as pessoas, vou convidar as pessoas para virem à Assembleia para exatamente fazer o debate que eu acho que é o debate protagonismo. O debate do protagonismo que eu tenho repetido algumas vezes aqui. Mas é exatamente isso. Já que você percebeu que as galerias da Assembleia, que as galerias da Câmara Municipal estavam esvaziadas, tem algum motivo. Não é por acaso. Não é por acaso. E foi antes da pandemia, isso? Isso me preocupa do ponto de vista que a política é o local, é o fórum adequado para as mudanças na sociedade. E a política precisa de gente do bem. A política precisa ser feita por bons propósitos, com bons princípios e bons propósitos. Então, é por isso que eu digo, mulheres de bem, venham para a política. Homens de bem, venham para a política. Essa criminalização da política interessa todo mundo no mesmo saco, isso. a quem não faz a boa política. Exato. Porque eles se perpetuam com o discurso que todo mundo é igual, todo mundo faz errado. Não é verdade. Não dá para generalizar. Não dá para generalizar. A generalização é prejudicial, eu diria criminosa com a política. Nós precisamos qualificar a política, nós precisamos colocar nos parlamentos, nos executivos, pessoas comprometidas. E essa tese é que nós temos que agregar com essa corrente do bem na política. Sim. O Papa, o então Papa, nosso Papa atual, eu sou católico, você também é católico, o Papa Francisco disse que uma das grandes formas de caridade está exatamente no papel do político, né? Ou seja, o leigo não é um padre que vai ser candidato, não é uma freira que vai ser candidata, ele dizia isso para os leigos, né? A melhor forma, uma grande forma de fazer caridade é fazer um bom uso da política. Então, até a igreja se manifesta nesse sentido que você vem trazendo. E a política com o olhar humanizado, o olhar do cuidar. Quando você exerce um mandato, seja no parlamento, ou seja no executivo, e você consegue transferir um serviço de qualidade, você garante um projeto de melhoria de qualidade de vida, aquilo você está cuidando das pessoas. Você está fazendo uma ação humanitária. E eu sempre repito, política é servir ao público. O grande desafio é esse. E não apenas nas palavras. Fazer aquilo que você fala. Ou seja, executar aquilo que você promete. Compromisso é uma palavra importante na vida pública. Compromisso assumido tem que ser compromisso cumprido. E nesse momento que nós estamos nos aproximando de uma eleição, de um processo, digamos, decisório da vida dos próximos 4 anos, é fundamental que cada eleitor tenha consciência do valor, da importância do seu voto, para mudar aquilo que você não está gostando. Ou seja, se porventura você votou no candidato A ou no candidata B, e você chegou hoje e lembrou que há 4 anos assinou com ele um contrato, e ele não cumpriu as cláusulas contratuais, você tem a oportunidade agora de não renovar esse contrato. Exatamente, exatamente. Denísio, não dá para não fazer algumas perguntas para você sem tocar no assunto, no nome Tasso Gereissati. O primeiro slogan da campanha, caso esteja enganado, o primeiro slogan do primeiro mandato do então governador, 1986, ali naquela eleição, era governo das mudanças, não era isso? Exatamente. Uma grande mudança de paradigma em muitas coisas, inclusive na comunicação política aqui para o Ceará, trouxe avanço nisso, inclusive. É tanto que nas faculdades, nas boas faculdades de jornalismo, a gente vê esse período, estuda esse período como uma grande mudança da comunicação. Então, disso, não dá para desvincular sua atuação do governo Tasso. O governo Tasso teve essa mudança, sim, foi uma mudança de paradigma. E como é que você vê essa grande mudança do Tasso ali do final dos anos 80 até hoje? Os grandes avanços que ele implantou na nossa sociedade. Como é que você destaca o quê? Veja bem, Rodrigo, quando o governador Tasso se candidatou na primeira eleição, no ano de 1986, eu estava no meu primeiro ano do curso de jornalismo. Sim. Eu estava na faculdade e acompanhei à distância o processo de eleição e de ruptura. O governo das mudanças, e a literatura está aí para comprovar,
foi um governo de absoluta ruptura, com um modelo clientelista, patrimonialista, que estava se mantendo no Estado, o Estado falido, literalmente sem credibilidade, sem dinheiro para pagar sequer o seu funcionalismo público. Quem é funcionário público do Estado há mais de 30 anos sabe muito bem o que eram as gonzaguetas, eram vales que eram entregues aos servidores em 86, porque o Estado não tinha capacidade de pagar mensalmente. Eu diria que o primeiro governo, como você bem disse, o governo das mudanças, foi um governo de ruptura, um governo de reorganização, de refundação do Estado cearense, onde ele estabeleceu as bases, o governador Tasso estabeleceu um projeto de reorganização do Estado, de recriação, de mudança de filosofia, digamos, de péssima gestão, e estabeleceu a partir dali um Estado novo, um Estado com novas bases de desenvolvimento. Então, o primeiro governo foi, sim, difícil, de enfrentamentos duros, principalmente com a elite cearense, mas que o povo estava entendendo que aquele processo de mudança era em benefício do povo. E uma das grandes referências que eu trago na minha vida profissional é a grandeza de um projeto simples que nasceu em 87, idealizado por Miriam e Carlile Lavô, que foram os agentes comunitários de saúde. O emblema do primeiro governo na área social foi esse. E eu diria que, a partir dali, o Estado começou a entender que o passo era diferente, que o futuro era outro. E a história está aí para comprovar. De 86 a 2022, nós temos um Estado absolutamente transformado. Desafios muitos ainda a serem superados, mas conquistas muitas a serem comemoradas. Isso, você fala aí dos desafios muitos a serem. Claro, a gente tem que estar sempre evoluindo. Denísio, na área da educação, o Ceará tem dado, sim, alguns avanços desde 86 para cá, 87 para cá, né? Deu muitos avanços, né? Mas o Brasil ainda continua, e aí eu falo de Brasil, o cenário brasileiro ainda está nos últimos lugares do ranking mundial em termos de educação. Como é que a gente pode colaborar, um mandato seu, como é que você colaboraria com a educação no estado do Ceará? Eu entendo que os últimos momentos, os últimos anos, a gente tem percebido indicadores que mostram a melhoria da qualidade da educação no Ceará, porque nos governos Tasso, Rodrigo, até 2002, o grande desafio era colocar a criança na sala de aula. O governador, em 98, lançou um desafio, e em 2002 comemorou, que foi colocar 97% das crianças na sala de aula. Quer dizer, de cada 100 crianças cearenses, 97 estavam na sala de aula. Foi um indicador importante para colocar, era a quantidade. A partir de 2002, se trabalhou a qualidade do ensino. Eu diria que no estado do Ceará, hoje nós temos um grande desafio, e essa meta esse projeto eu tenho discutido muito com pessoas há alguns meses, mentes iluminadas, como o ex-secretário de Ciência e Tecnologia, Ariosto Holanda, que eu entendo que o ensino profissionalizante é importante nós pensarmos o fortalecimento do ensino profissionalizante no estado do Ceará como uma ferramenta de colocar o nosso jovem nessa perspectiva do desenvolvimento econômico. Paralelo a isso, nós temos que entender as pequenas e microempresas do estado do Ceará. A educação é, sem dúvida, a base do desenvolvimento humano em qualquer parte do planeta. Nós não podemos ceder 1 milímetro na Assembleia, no sentido de procurar fortalecer a rede de ensino profissionalizante no estado do Ceará. Eu entendo que os Centex, os CVTs, que foram criados em 95, no segundo governo Tasso, por Ariosto Holanda, são hoje peças importantes. Nós precisamos avançar na questão de recursos permanentes, na questão de aproximar a empresa, a iniciativa privada do segmento de alunos da ciência e tecnologia. E eu tenho, na ciência e tecnologia, no fortalecimento das universidades, o papel social das universidades estaduais no estado do Ceará. É preciso reinserir fortemente a URCA, a UVA, a UES, os campos que estão espalhados pelo estado do Ceará, no ponto de vista de peculiaridades regionais. O desenvolvimento regional é fundamental com a participação da academia. Então, eu entendo que, do ponto de vista da educação,
nós podemos ter uma força-tarefa forte, um direcionamento no ensino tecnológico, no ensino técnico, científico, na questão das universidades, fortalecer e manter naturalmente todo o apoio aos municípios na garantia, fortalecimento do ensino primário, do ensino que está no início, na base, que é o ensino fundamental. Isso é básico. Então, repetindo e resumindo, ensino técnico profissionalizante e fortalecimento do papel social das universidades. Como é que você analisa essa vocação, você falando aí do ensino técnico profissionalizante, como é que você analisa essa vocação natural em diversas regiões do estado do Ceará? Turismo, agricultura, como é que você imagina? Eu tenho, por exemplo, tenho debatido bastante, quem não conhece, mas vai um dia ter a possibilidade de conhecer, Ania Ribeiro. Sim. Doutora Ania Ribeiro é uma referência nacional do turismo, do sim. planejamento do turismo. Quem não conhece, procure Prodetur. É um programa que nasceu aqui no Ceará na década de 89, o nome era Prodetures. No segundo governo do senador Tasso, a partir de 95, Ania Ribeiro, secretária, criou o Prodetur Nordeste 1, 2, 3, que hoje é um programa nacional. E ela tem discutido muito as vocações do turismo rural, que são diferentes. O turismo rural da Serra do Maciço Baturité é diferente do turismo lá do Camusim, é diferente do turismo de Canidé, é diferente do turismo de Juazeiro. Então, eu entendo que é fundamental termos uma clara noção das vocações locais. E isso, nós temos instrumentos como, por exemplo, existe hoje uma capacidade de ideias na Federação das Indústrias que eu conheci recentemente, fantástica, chama-se Observatório da Indústria. É uma experiência que a FIEC tem desenvolvido, Rodrigo, exemplar, onde você tem os diagnósticos regionais, as informações, município a município, região a região. Isso é uma ferramenta que precisa ser utilizada, bem interpretada, para que você possa o quê? Direcionar o recurso. Direciona certo. E ao direcionar o recurso com a base técnica, você vai ter o quê? Eficiência, eficácia, e você vai ter o melhor custo-benefício. A resolução é direta, porque você não está indo no achismo, você está indo na certeza de que o dado técnico lhe diz que o melhor investimento naquela área é aquele investimento A, para conseguir a melhoria de quê? Da qualidade de vida das pessoas daquela região. Vocação é fundamental para todas as áreas do desenvolvimento econômico. Então, eu compreendo que é fundamental termos, do ponto de vista do parlamento, essa visão de que discutir as vocações e, assim, melhorar a aplicabilidade dos recursos. Tá, da mesma forma do turismo, pode usar em várias áreas do Ceará, mas tem um ponto que eu quero lhe ouvir. A pandemia mostrou aí a saúde, sempre foi uma perna quebrada aí de qualquer governo, de qualquer lugar desse país, mas mostrou que se querendo, a coisa anda. A quantidade de leitos de UTIs que foram instalados, não só no Ceará, mas em todo o país, né? Mas vamos nos deter aqui no Ceará. Melhoramos em alguns pontos, a pandemia fez esse avanço obrigatório, ou fazia, né? Mas o que é que nós podemos, na prática, no dia a dia do atendimento primário, como é que a gente pode melhorar na saúde do cearense, caro Denis? Eu acompanhei, você falou da pandemia, eu acompanhei muito de perto as preocupações, as inquietações do então secretário, Dr. Cabeto. Dr. Cabeto, ao lado do governador Camilo Santana, tiveram um enfrentamento muito rigoroso no Estado, esse rigor no sentido de dar aos cearenses a melhor possibilidade de enfrentamento de uma guerra. E os dois, como ninguém, podem ser testemunha dos desafios que foram enfrentados. E todos os momentos o Dr. Cabeto sempre dizia que precisava, ele tem uma técnica, um plano muito da regionalização da saúde. Nós precisamos entender a regionalização como a saída da resolutividade. Para a resolutividade. O que é isso? À medida que você tem um polo de saúde regionalizado, onde você tem uma unidade macro que atende aquela região, você evita a ambulância do interior para Fortaleza. Você segura no município, na região, aquela pessoa. Você diminui o custo da saúde.
Então, a saída para mim, eu entendo e comungo isso com o doutor Cabeto, que fez um exemplar trabalho na Secretaria de Saúde do Estado. Recentemente, o senador Tassi, inclusive, citou o Cabeto na referência ao trabalho dele, que ele conseguiu dominar a pandemia no estado do Ceará. Eu diria que nós temos que ter noção. O Ceará hoje tem 18 municípios com UTIs no interior do estado. No começo da pandemia eram 3 municípios. Olha a diferença. Olha que avanço e que legado. Porque a UTI veio, ou melhor, foi para o interior numa necessidade urgente, por causa da Covid, mas já saiu com a seguinte linha: não volta, fica. Essa vai e fica, e ficou. Iguatu, Crateús, podem ser testemunha disso, Canindé. Então, nós temos hoje 18 municípios cearenses com UTIs, diferentemente de antes da pandemia, que eram 3. Isso é um ganho, Mas nós temos que discutir a regionalização como princípio da modernização da saúde. Os hospitais regionais, em torno deles, polos de inovação tecnológica da saúde, era um projeto do Cabeto. E eu entendo que a regionalização é uma saída que, para mim, não tem retorno. Fortalecer a região, fortalecer o princípio da integração dos municípios daquela região nos consórcios de saúde, e aí você, repito, segura, resolve o problema do doente naquela situação ali, naquela região, sem precisar estar trazendo. Eu fiquei muito triste agora, eu visitando o interior, Rodrigo, e soube que tem prefeituras que à noite contratam Topics, e as Topics trazem os pacientes do interior a noite toda para vir para Fortaleza consultar no HGF. Nossa. Então, isso é desumano. Sim. É desumano, é mais caro e, com certeza, paliativo. Paliativo. Exato. E nessa questão, ainda na questão da saúde, Denísio, qual é a sua visão dos consórcios, né? O que é preciso fazer, o que é possível fazer para aumentar, ampliar, apoiar os consórcios? Como é que você verifica isso? Eu fiquei muito feliz que esse tema foi um dos temas mais difíceis assim, que o Cabeto enfrentou no começo da gestão dele, quando ele, juntamente com o governador, decidiram tomar uma decisão corajosa, do ponto de vista político, mas acertadíssima. Acabar com a interferência política. Então, os consórcios passaram a ser eleitos, fortemente eleitos, e aquilo deixou de ter interferência política. Isso é muito importante para a viabilidade. Eu entendo que o consórcio é uma forma de você regionalizar a saúde, trabalhar os problemas regionais com os próprios gestores daquela região, e a não politização dos consórcios, para mim, foi um ganho fundamental. E é preciso, sim, manter essa bandeira viva. Fortalecimento da regionalização da saúde com a atuação digna, correta, transparente dos consórcios é muito importante para que nós tenhamos um sistema integrado, regionalizado e atendendo ali, naquele local, as pessoas. E na prática, como fortalecer esses consórcios? Eu entendo com a política de treinamento, com a política de atendimento e melhoria da qualidade dos serviços, com a padronização, com o fortalecimento dos profissionais da região. Então, é desta forma, valorizando o profissional, reduzindo o custo, melhorando os sistemas de acompanhamento de saúde nas regiões. Ou seja, é como o próprio projeto diz, modernização. E o processo de modernização, ele não se extingue, ele se renova dia a dia. E há muitas palavras do Dr. Cabeto, que é alguém que a história, se não colocou, vai colocar no devido lugar, com muita honra. Ele sempre trabalhou muito bem a gestão. Né? Acho que é por isso que ele desenhou isso. E a gestão que tinha como base uma palavra chamada cuidar. O Cabeto, quem conhece e quem conviveu com ele na secretaria sabe, é um humanitário. Ele é um médico conceituado nacionalmente, uma pessoa que tem uma carga horária pesadíssima. Ainda hoje, pela manhã, antes de vir para a nossa entrevista, eu conversei demoradamente com o Cabeto, no sentido de entender as perspectivas que a saúde cearense precisa ter e a visão dele muito clara do cuidado com as pessoas, da atenção com as pessoas, da missão que a classe médica, enfermeira, ou seja, todo o sistema de saúde tem com o lado humano, com as pessoas que estão na ponta, mais carentes, que mais precisam.
Não me esqueço de uma cena do Cabeto em plena pandemia. Ele saiu da Secretaria de Saúde, no carro dele, e foi até o Pirambu, na leste-oeste, existe uma UPA. Ele foi visitar a UPA. Ele chegou lá conversando com as pessoas e alguém identificou ele. Um paciente identificou ele e perguntou o que ele estava fazendo ali. Ele disse, eu vim aqui ver como está o serviço e observar em loco se estão cuidando bem das pessoas. É esse lado humano do Cabeto que a gente precisa entender como fundamental para o sucesso no sistema de saúde. Temos problemas, enormes dificuldades, enormes, mas nem por isso nós podemos deixar de perceber que está no cuidar a essência de um tratamento de saúde. E é isso que as pessoas precisam: atenção, humanização e cuidado. Cuidado. E respeito com o dinheiro público, como você disse, Sempre. sabendo ser bem direcionado, diminuindo os custos. Aproveitando a observação do dinheiro público, o Ceará hoje tem uma condição muito boa de transparência. Ele criou o IntegraSUS, Cabeto, Sim. que é um processo de transparência. Transparência. Dos recursos, da eficiência, da gestão, você vai lá e tem todos os dados. Então, é isso que precisa. Você falou muito bem: respeito, zelo pela coisa pública e transparência. Exato. Denísio, falar agora aqui falamos há pouco aqui sobre as vocações naturais de cada região do estado e como é que essas vocações naturais podem, em um lado, resultar em geração de emprego. Não só do emprego, mas emprego e renda, gerar trabalho, oportunidades de trabalho. É um assunto delicado, mas não podemos deixar de tocar. Como gerar emprego e renda para o cearense? Muito delicado. Geração de emprego e renda, para mim, é um caso muito interessante, porque a partir de 95, e você é testemunha, nós tivemos um boom aqui no Ceará, no que se chama polo calçadista. Sim. Grendene de Sobral, Sim. Crato, a Mallory, a Dakota, várias empresas vieram para o Ceará se instalar, seja no Iguatu, seja em Russas, Santa Quitéria. E aquilo ali gerou um boom do Ceará sempre ser campeão de geração de emprego industrial no Brasil durante anos. Por várias vezes, pesquisas do IBGE diziam: Ceará campeão de geração de emprego, Ceará campeão de geração. Muito bem. A pandemia, ela agravou a crise econômica no mundo e o Ceará não foi diferente. Se nós andarmos um pouco, e nós temos essa prática diária em Fortaleza, nos sinais, é claro, existem mais pessoas pedindo. Existem mais pessoas pedindo ajuda financeira. Ou seja, está faltando comida na mesa das pessoas. E eu não vejo outra saída. Inicialmente, fortalecer o que nós chamamos de rede de proteção social no Brasil. Nós temos tramitando no Senado Federal um projeto do senador Tasso Gereissati, relatado pela senadora Simone Tebet, que cria o que ele chama de Lei de Responsabilidade Social, que é, no fundo, uma lei que cria uma política de Estado de combate à pobreza com metas a serem alcançadas. Não adianta você somente dar a bolsa e você não ter um critério de melhoria da qualidade de vida daquela pessoa, porque aquilo ali não é uma eternidade, aquilo é para ser uma travessia. Sim. O fim é o emprego, é a dignidade, e não apenas, o que eu diria, o apoio financeiro, a bolsa. A bolsa não pode ser eterna. Ela é uma ponte, ela é uma travessia. Então, eu compreendo que nós temos que discutir fortemente com o setor produtivo cearense um novo momento, repito o que eu falei um pouco atrás, sobre pequenas e microempresas que dominam a nossa economia, os dados são muito claros, as pequenas e microempresas estão ali em torno de 85% a 90% de todas as empresas cearenses. Então, é preciso ter um olhar, uma política, onde você possa estimular, melhorar, ativar ainda mais o crescimento desse polo de pequenas e microempresas. É preciso fortemente investir na ciência e tecnologia como uma forma de garantir ao jovem cearense o emprego técnico, que é fundamental. A Fundação Roberto Marinho recentemente liberou uma pesquisa dando a eficiência do emprego técnico no Brasil, e eu entendo que é preciso redimensionar a política
de geração de emprego no Ceará, com fortalecimento de parcerias com o SEBRAE, com a Federação das Indústrias, o governo sendo o indutor, o condutor de toda a política, e a Assembleia propiciando um debate amplo com todas as classes econômicas do Estado, com a academia, com a FIEC. Qual é o novo modelo de emprego que nós precisamos ter para daqui a 20 anos, nos próximos 30 anos? Qual é a vocação que nós temos que trabalhar? No turismo, nós temos um setor, Rodrigo, sofrendo barbaridade, o setor de eventos, Eventos, que turismo, foi sim. absolutamente Esmagado afetado durante a pandemia. Está retomando, sim, mas a retomada tem que ser gradual e consistente. E o buraco para trás fica, né? Fica. Quando eu digo buraco, é famílias, são empregos. E que foram totalmente desestruturadas por uma situação econômica de uma pandemia, nós entendemos. Então, nós precisamos ter o pé no chão de que tem urgente o urgente, o emergencial, mas que temos que ter uma política a médio e a longo prazo também, para que nós possamos ter no Ceará um desenvolvimento equilibrado, sustentado e absolutamente correto no bom emprego das vocações. Então, se você tem uma Serra da Ibiapaba, o turismo é a agricultura de flores, de frutas, vamos então fortalecer as vocações das regiões para termos o que eu digo, eficácia e eficiência. Isso, além do emprego, tem a oportunidade de trabalho para as pessoas. Mas, voltando para a questão de emprego mesmo, esse emprego modelo tradicional que a gente conhece, Denísio, quem dá emprego são as empresas. Aí o senhor falou aí da nossa parceria com as pequenas e microempresas, que elas empregam, quem mais emprega no país, né? Como é que essas empresas poderiam ter um apoio melhor do Estado? Eu penso que o Estado tem uma estrutura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do ponto de vista de criar políticas públicas que visem, primeiramente, oferecer capacitação, e aí nós temos o Sistema S, com o SENAI, nós temos o próprio SEBRAE como braço do governo. O governo tem a possibilidade de oferecer programas de infraestrutura para essas empresas, como órgão gestor das ações executivas. E eu entendo também que a política de fortalecimento do pequeno e do micro, ela tem que ser pensada. E aí eu estou pensando muito do lado da ciência e tecnologia, porque eu compreendo que nós temos um boom com hidrogênio verde aí em vista. Esse setor, para mim, é um setor que vai se expandir. Esse setor vai necessitar de mão de obra qualificada, porque a qualificação garante melhor emprego, melhor remuneração, é fundamental. Então, eu penso e tenho essa convicção, porque estou estudando, estou ouvindo as pessoas, o governo tem que ser um indutor forte do desenvolvimento econômico, estabelecendo essas parcerias para, efetivamente, os projetos do governo estarem colados com a iniciativa privada e com esses segmentos públicos, federais, estaduais e municipais. Vamos fortalecer a política de emprego para o jovem e possibilitar que essa geração seja, a próxima dos 10 anos, mais solidificada e que possa ter uma escala maior de empregabilidade no Estado. Perfeito. Vamos falar agora de sua rotina, como é que está suas conversas com as pessoas, com os grupos, seu dia a dia. Você já está viajando para o interior, ainda não? Onde é que o Denísio está fazendo? Como é que está a agenda do Denísio pré-candidato a deputado estadual? Veja bem, a minha agenda tem sido muito dividida entre Fortaleza e alguns municípios do Cariri, que eu já visitei, iniciei minhas visitas pelo município de Aurora. Eu sou natural de Aurora, região sul do estado, no caminho de Juazeiro, ao lado de Barro, Lavras da Mangabeira, Vaz Alegre. E lá eu pude já começar a conversar com as pessoas, meus familiares, amigos, correligionários, no sentido de estabelecer um debate a partir do Cariri, que é a minha região. A rede NC é muito forte ali em todo o Cariri. Tenho mantido muitos contatos à distância ainda com pessoas e amigos da região norte do estado, Camusim, Viçosa, um pouco no litoral oeste, Itapipoca, Montada, Trairi, São Gonçalo do Amarante, na região do centro-sul, região do sertão do Vale de Jaguaribe, nós temos uma liderança como o doutor Francine Guedes, que foi prefeito de Nova Jaguaribara. Então, eu entendo que, nesse momento, eu tenho feito um trabalho de conversação com segmentos. Eu entendo que
Nós temos em Fortaleza uma capilaridade enorme de segmentos importantes. E essa minha agenda tem sido no sentido de ouvir demandas setoriais, expectativas de grupos formadores de opinião. Na minha área, naturalmente, a comunicação é uma área que eu tenho muito dialogado com radialistas, com jornalistas, compreendo que é fundamental revermos esse papel da comunicação no Ceará, é fundamental revermos o papel do apoio à comunicação no estado do Ceará. Eu claramente vejo que eu me sinto nossa... Interrompendo, o governo Tasso Gereissati, como a gente falou aqui, de quebra de muitos paradigmas, ele é muito lembrado no interior, né? O governo Tasso é muito lembrado no interior pelo modelo de relacionamento que o governo tinha com a imprensa em todo o estado. Você tem essa lembrança disso, você teve atuação nisso aí. Fala um pouquinho disso também. Eu tive a honra, né, de coordenar a imprensa nos nos 2 últimos governos do governador Tasso. E, naquela ocasião, ele tinha como premissa, Rodrigo, absoluto respeito, transparência e valorização da comunicação. Porque o governo entendia de que é preciso estar sempre bem comunicando as ações de governo. E essa boa comunicação não era só publicitária. Ela tinha o braço assessoria de imprensa, fundamental. E nós sempre tivemos, me lembro muito bem, nós tínhamos um programa de rede de rádio chamado Fala Ceará, que era um noticiário diário, noticiário que falava das notícias do Brasil e do mundo, mas que falava das ações de governo, e que nós transmitíamos à época por uma rede de rádio no interior do estado. E isso nos estabeleceu um elo muito bom, nosso, enquanto assessores de imprensa do governo, seja no governo central, seja nas secretarias, com os comunicadores de todo o estado do Ceará. Eu hoje tenho a satisfação de, ao chegar em qualquer município desses, eu sempre reencontro pessoas que faziam o dia a dia da divulgação das coisas do governo e sempre com o saudosismo da boa época. Mas eu acho que cada tempo tem seu desafio. E qual é o novo tempo agora, Denilson? É uma comunicação integrada, de mão dupla, com a internet, com as redes sociais, mas respeitando o comunicador social do rádio. Eu defendo arduamente o rádio. Acho que o rádio tem um papel importante. O rádio hoje é o rádio da TV. Né? O rádio está virando a TV, né? Queira ou não, essa mistura toda que nós temos aqui, por exemplo, a espetacular experiência da ANC, muito bem coordenada pelo César, é um retrato disso, é a modernidade. A internet avançou o rádio, ampliou o rádio. Ampliou o rádio e aproximou o rádio ainda mais, colocando ainda mais dentro da sua casa. Sim. Porque você hoje não está apenas com o rádio ouvindo, você tem a possibilidade de ter no seu telefone ali o vídeo do estúdio, da emissora, ao vivo para você. É o comunicador em áudio e vídeo. Sim. Então, eu compreendo que a memória do modelo do governo Tasso de fazer comunicação, e à época tínhamos um apoio irrestrito do secretário Assir Machado Neto, que sempre tinha essa percepção também importante da comunicação. Eu diria que muito me gratifica perceber que o modelo estava certo, mas também aumenta a minha responsabilidade nessa condição de pré-candidato de dizer, eu também tenho um compromisso com os comunicadores cearenses. Quando o parlamentar, se assim for vontade, se Deus quiser, do povo cearense, poder honrar e defender junto à Assembleia, junto ao governo, uma política de comunicação social bem clara, transparente e que valorize, que respeite o profissional de comunicação, radialista, jornalista, homem das mídias sociais. Cada um no seu papel, tendo liberdade, respeito e valorização. Perfeito, perfeito. Então, Denilson, é isso. Nós estamos já caminhando para o final do programa. Ótimo, foi uma conversa sensacional aqui, fenomenal que pudemos ter. Não chamo nem isso, nem ouso chamar de entrevista, mas foi um bate-papo muito agradável, em que as pessoas do outro lado puderam conhecer um pouquinho aí daquele homem que estava nos bastidores de um grande político em cenário nacional, do atual senador e ex-governador do estado do Ceará, o Tasso Gereissati. Né? Denilson, fala um pouquinho aí da tua mensagem final aí para quem está do outro lado aí nos ouvindo, nos escutando e nos vendo também.
Rodrigo, primeiramente eu queria agradecer a você, a todos os seus ouvintes, internautas que estão nos acompanhando e dizer da gratidão que tenho ao povo cearense pelo que eu já pude receber como assessor de imprensa do governador e do senador Tasso. Eu entendo que nessas 2 décadas e mais 7 anos, consegui ter muitos amigos, colecionar muitos amigos na política e na vida pública, e dizer que é fundamental que nós tenhamos essa percepção de que na vida, a vida é feita de desafios. A vida é feita movida por desafios. E o desafio que eu estou me colocando agora é no sentido de poder, com a minha experiência, com a minha vivência, com o meu, digamos, o meu trabalho, ofertar aos cearenses uma possibilidade de contribuir, no ponto de vista de um parlamentar, de um deputado estadual, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o grande desafio. E eu gostaria de agradecer a você, a toda a sua equipe, a todos que fazem a ANC e dizer muito obrigado, fiquem com Deus e Deus nos conduza sempre do lado do bem, do humano, do justo, do solidário. É isso que nós precisamos ser, porque nós precisamos construir uma sociedade mais desenvolvida, harmoniosa e justa. Perfeitamente, mas eu não vou parar por aqui não. O senhor foi assessor aí continua sendo assessor do Tasso Gereissati. Obviamente você trocou muita ideia com ele, trocou muita figurinha com ele. E um homem dali, você falou de experiência, é um homem experiente. O que foi que ele lhe disse quando você decidiu? Conta um pouquinho dessa história. O que foi que ele falou para você? Que conselho ele deu? Ou ele disse, sai de perto, sai fora? Não, o senador Tasso é um homem que aposta em desafios. Pela sua origem, pela sua história de vida, é um homem habilitado, acostumado à vida e fez conduzir um homem de desafios. E no primeiro momento em que eu pude conversar com ele sobre essa pré-candidatura, ele foi muito enfático e recebeu muito bem a ideia. E naturalmente, foi surpresa para ele? Naturalmente, sim. Surpresa, porque o meu estilo, e aí eu diria isso, eu construí a candidatura no núcleo familiar. Minha família foi meu primeiro momento de decisão. Tá com minha deles, mãe, então. minhas irmãs, minha esposa e meus filhos. Sempre eu comecei a discutir isso pela família. E foi com esse espírito de apoio integral que eu pude conversar em seguida com o senador. E ele, no primeiro momento, surpreso com aquela minha ideia, contente com a ideia, feliz com a iniciativa e foi enfático. Eu concordo e apoio. E eu perguntei se eu podia ir em frente. Ele disse, pode ir em frente. E desta forma tenho me mantido, desde a primeira conversa, ou seja, todos os passos ancorados, conversados, debatidos com ele, debatidos com dona Renata Gereissati, nossa eterna primeira-dama, que fez um trabalho espetacular no governo do Estado do Ceará, na área social, na área do artesanato, na área de políticas públicas voltadas para as crianças. Dona Renata é uma incentivadora, é uma motivadora, e ela entende que é preciso, sim, contribuir com a boa política. E eu tenho conversado todos os passos com o senador, todos. Essa agenda nacional tem colocado muito ele em um movimento muito frenético em Brasília. Nós temos ido a Brasília sistematicamente com ele, mas isso não nos afasta do debate local também, que é permanente. E ele tem acompanhado todos os passos dessa pré-campanha, é um conselheiro, é uma referência. Nós precisamos entender, e eu tenho dito isso, nós temos o PSDB do Ceará, foi um partido protagonista no Estado na década de 90. Sim. Foi o maior partido do Estado do Ceará durante os governos Tasso Gereissati. E o PSDB hoje precisa, a exemplo da Assembleia, que adquiriu protagonismo no Estado do Ceará. A partir de uma renovação de quadros, só para você ter uma ideia, terça-feira última passada, nós podemos empossar Esté Aragão, uma jovem que está assumindo o comando das mulheres de Fortaleza. E na posse dela, eu fiz questão de enfatizar, Esté, você é um sinal de tempos novos a partir de Fortaleza. E eu tenho dito isso nas minhas conversas, nos meus pronunciamentos em torno do partido, que o partido precisa, sim, honrar a história, a liderança, a força política de Tasso Gereissati.
a partir do Ceará. E nós temos esse desafio. Questão de justiça também. A partir daí, honrar o legado, honrar a história, fortalecer o legado e se propor a contribuir com o futuro. Esse que é o desafio, essa que é a proposta. Saber claramente que toda a infraestrutura que foi montada nos governos Tassi, possibilita o Ceará hoje, por exemplo, pensar em hidrogênio verde, precisam de um passo seguinte. Nós não podemos viver olhando no retrovisor. Nós temos que olhar no para-brisa, para frente. Pensar no dia de amanhã. Como é que eu, como gestor, eu como parlamentar, posso contribuir como filiado do PSDB para melhorar a qualidade de vida dos cearenses. Perfeito. Como é que estão as questões de convenção? Tem data? Como é que estão os correligionários? Tem prazo, né? 3 de julho, Temos. 2 de julho. O calendário eleitoral estabelece que as convenções serão de 20 de julho a 5 de agosto. Então, esse é o período em que as convenções irão acontecer. O PSDB fará sua convenção nesse período para homologar a sua posição majoritária e as suas chapas proporcionais de deputado estadual e deputado federal. Então, até lá, o debate é interno, ao mesmo tempo é externo, porque é o debate de você discutir, no meu caso, uma proposta para uma candidatura a deputado estadual. Caro Denísio, muito obrigado, né? Você deixou aqui seu recado e nós agradecemos. Nós ouvimos aqui Denísio Pinheiro, que veio conversar conosco sobre suas ideias, seus planos, seus projetos, sua experiência de quase 3 décadas ao lado do ex-governador, atual senador pelo Ceará, Tasso Gereissati. Por sinal, fiquei surpreso aí, não tão surpreso assim, Denísio conta com o apoio, né, com a consultoria gratuita, pensa bem, uma consultoria de Tasso Gereissati, como fazer, como conduzir essa candidatura. Não é pouca coisa não, hein? E é isso. Então você ficou aí com Denísio Pinheiro, conheceu um pouquinho, e aqui nós nos despedimos. Sou Rodrigo de Almeida e até a próxima ANC Destaque. Sempre uma pauta ou uma personalidade de destaque para você. Até lá, até a próxima.